Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com a história de hoje, quero falar com você aí que não é inscrito, que não conhece o meu trabalho, para pedir que você considere assistir o vídeo. Aí, se você gostar, você se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se você não gostar, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje. Meu marido teve uma doença espiritual, relatado pela esposa do paciente. Meu marido, Antônio, nunca foi de dar trabalho. Era um ótimo marido. A gente é lá do interior. Vida simples, sempre correndo atrás do que ter para sobreviver. Mas de uns tempos para cá, ele vinha com umas coisas esquisitas. Umas dores, uns sustos do nada. E eu até comentava, Antônio, isso parece ser coisa lá do outro lado. Cuidado. Ele olhava para mim, ria e dizia que era só cansaço. Mas naquela tarde de chuva, a coisa realmente apertou de verdade. Ele caiu no chão, ficou mole, sem conseguir falar, meio torto, a cara retorcida. Parecia que ele tinha tido um AVC. Eu entrei em pânico e corremos, sem pensar duas vezes, para o hospital central. Lá na urgência foi aquela correria. Fizeram exames, tiraram sangue, fizeram um monte de chapa e a espera, meu Deus, como a espera é longa e sofrida num corredor de hospital. Quando o médico de plantão veio ter comigo, ele estava com um ar confuso, com a testa franzida. Minha senhora, seu marido clinicamente não tem nada. Os exames dele estão limpos. O cérebro está normal. Realmente é um mistério, minha senhora. Eu comecei a chorar de alívio por não ser um AVC, mas aí veio o nervosismo por ver o meu marido ali, parecendo que estava morrendo, e o médico dizendo que ele estava bom. Quando o caso é assim, a gente até imagina, né? O médico o encaminhou para um psiquiatra. O psiquiatra em questão era o Dr. Joaquim, um moço que parecia cansado, mas tinha um olhar bem atento. Eu logo pensei, pronto, ele vai dizer que o meu Antônio tá louco e vai internar a gente. E eu por acreditar no louco. Ai, meu Deus. Eu entrei na sala com o prontuário dele na mão e o doutor Joaquim lendo tudo, olhando os exames, quieto. Mas logo ele confirmou. Como o outro médico te disse, minha senhora, seu marido não tem doença nenhuma. Mas eu retruquei, mas ele parece um doente de AVC sim, doutor. Aí eu criei coragem e soltei o que vinha preso na minha garganta. Doutor, eu vou contar uma coisa para o senhor, mas o senhor não vai me internar aqui não, né? Aí ele falou, pode falar, minha senhora. Te dou minha palavra que eu não vou te internar. Olha, doutor,
Meu marido tem umas situações esquisitas. Parece aquelas coisas que o povo fala de médium. Ah, isso aí, doutor. Já ouviu falar? Às vezes ele tem umas coisas. O doutor piscou, fez só De repente, deu um brilho diferente no olhar dele. Foi como se uma luz se acendesse. Ele virou a cadeira para o meu Antônio e começou a falar. Só que ele não falava só com o meu marido. Ele falava de um jeito diferente. Parecia que ele estava conversando com outra pessoa na sala. Eu até pensei que o médico também estava maluco. Eu ali quieta e continuava pensando: eita, que esse médico é mais doido que o meu Antônio. Mas eu prestei atenção. O doutor falava de Deus, de luz, de caridade. Ele pedia ajuda para o ser que estava ali, perto do meu Antônio. Eu que já acreditava nessas coisas, entendi tudo na hora. O meu Antônio, coitado, era um médium mesmo. E eu não sabia. Ele estava sentindo todos os achaques de um espírito que tinha morrido de AVC e estava ali, grudado nele. Durou uns 10 minutos essa conversa do doutor com o ar. Quando ele parou, o meu Antônio piscou e olhou para mim. A cor dele voltou e ele começou a falar direito, mexer o braço e voltou ao normal, como se uma chavinha tivesse virado na cabeça dele. Eu já estava agradecendo a Deus e também ao doutor ali de joelhos. Mas o doutor Joaquim, que estava sorrindo, disse: podem ir para casa. Ele está bem, não se preocupe. Eu, na minha simplicidade, perguntei: mas, doutor Joaquim, não vai receitar nada? Um remédio, uma vitamina? Aí ele me olhou e disse, e olha que eu nunca vou esquecer o que ele me falou: a senhora não acredita naquelas coisas que me falou há pouco? Acredito sim, doutor. Eu e a minha madrinha sempre acreditamos. Então, minha senhora, pegue o seu marido e leve ele a um centro espírita no local X. Inclusive, eu frequento lá. E lá ele pode ser ajudado de verdade, porque o caso dele não é físico, minha senhora, é espiritual. E como ele, tenho vários. Ah, Angel, o sorriso que eu dei para aquele homem foi o melhor pagamento que ele podia ter. Bom, segundo ele. Ele disse que nada poderia ter maior valor que o meu sorriso naquela tarde chuvosa. E eu pensei comigo mesmo: finalmente alguém tinha nos entendido. Alguém tinha salvado o meu Antônio de ser taxado de louco e ter sido internado num manicômio, quando o problema era só um espírito perdido. Graças a Deus que existe doutor que entende que a gente tem alma e que o sofrimento nem sempre está no corpo. O doutor Joaquim salvou meu marido aquela tarde e eu
nunca mais vou esquecer. Angel, me desculpa se em alguns momentos eu escrevi em caipirês. Eu sou sobrinha da relatante e é eu que escrevi o relato. E a minha tia fala de um jeito engraçado. E em alguns momentos eu quis escrever do jeitinho que ela fala. Antônio, ela chama o tio de Antônio. Eu acho engraçado e bonitinho. E eu quis escrever para ela porque eu acredito em cada palavra. E é isso. Obrigado por narrar o relato da minha tia Angel. Que nada, quem fica feliz sou eu. E vocês aí que ouviram e gostaram, se quiserem enviar os seus relatos também, é só enviar para o e-mail que está na descrição do vídeo. Agora eu vou contar um relatinho pequenininho que me contaram de boca e eu não esqueci. O seu Roberto, ele trabalhava de caminhoneiro e ele sempre ia para o Porto de Santos, né? Levar carga e trazer carga. Só que ele estava com pressa com uma entrega, ele tinha prazo de horário e estava fazendo frete para um cara chato mesmo. Então ele não descansou, ele varou a noite indo e no meio da noite ele disse que acabou dando umas cochiladas. Aí ele acordava e cochilava, mas ele não podia parar devido ao horário que ele tinha para pegar, desculpem-me, e também para entregar a carga. Num dado momento, bem no meio da serra, ele olhou do lado do caminhão e tinha um cachorro de quase 2,5 metros. Ele disse que esse cachorro dava para ver que tinha quase 2,5 metros, que ele corria do lado do caminhão, olhando para dentro do caminhão, encarando ele. Um cachorro preto horrível, correndo em pé, como se fosse gente, nas duas pernas. E detalhe, ele pisava e pisava enquanto descia a serra, e quanto mais ele pisava, mais o cachorro parece que aumentava a velocidade e ia do lado do caminhão. E em uma dessas curvas, ele quase caiu da serra. E o cachorro parece que... Ele fala que parece um absurdo, mas ele viu isso. Parece que o cachorro esboçou um sorriso. Por um instante parecia a cara de um tipo de demônio humano, sabe? É muito louco conforme ele conta. Aí ele reduziu a velocidade, né? Deu 2 tapas na cara rapidinho. Respirou fundo e pensou, bom, melhor perder o emprego do que perder a minha vida. E quando ele reduziu a velocidade e começou a dirigir com calma, aquele cachorro enorme desapareceu. Quando ele acabou de descer a serra, já na altura de Cubatão, ele resolveu parar um pouco, né? Ele achou um lugar que tinha um acostamento, não sei. Respirou fundo e tinha uma senhorinha vendendo água, café na beira da estrada. Já era umas 5 horas da manhã, 6 horas, ele disse. Aí ele pediu um copinho de café, a mulher pegou a garrafa térmica, abriu, colocou e deu para ele. Ele não sabe por que cargas d'água, ele resolveu contar para a senhora o que ele viu. E a senhorinha, antes que ele contasse toda a história, falou, e quando você reduziu a velocidade, o cachorro sumiu, né? Ele falou, louco, como que ela sabe? E aí perguntou, como a senhora sabe? Aí ela falou, filho do céu, graças a Deus você está vivo. Porque você foi acompanhado pela morte, meu filho. Há muitos anos isso acontece. Quando um motorista dirige muito rápido na serra, a morte começa a correr do lado.
até fazer o caminhão, o carro, a bicicleta, a moto, seja lá qual for o veículo, despencar da serra e o motorista acabar perdendo a vida. E todos os que escaparam com vida foram os que diminuíram a velocidade. Muitos, com medo do cachorro, até aumentam e aí não tem volta. É caixão e vela preta, meu filho. Ele engoliu aquele café a seco, se despediu da senhorinha e seguiu rumo ao porto. Lá ele pegou a carga e voltou devagar, e quando chegou contou essa história para os amigos. Alguns acreditaram, outros não, outros até fizeram piada. Mas o fato é que naquela madrugada ele aprendeu uma coisa: a morte pode se aproximar quando a gente menos se espera. É melhor chegar atrasado do que não chegar, pois aquele cachorro preto, na cabeça dele, segundo as palavras dele, só pode se tratar de um cão do inferno, que fica na serra à espreita para ceifar almas, para levar para o mestre dele, né? O capiroto. Eu não tenho o que comentar, mas essa história que ele contou foi muito interessante. Um detalhe, ele não é um cara de mentir, viu? E desde o ocorrido, ele pensa mais na vida dele do que em prazos estipulados por fretes. Eita, que é uma história interessante. E vocês, aterrorizados, o que acharam? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E agora, bora de histórias sobrenaturais? Não acreditou, mas acabou vendo a fera também. Amiga Angel, prepare seu coração, porque a história que eu vou te mandar hoje é daquelas de arrepiar o cabelo e acender a luz do quarto. Não é minha, é da minha avó. E o título, né, eu já escrevi em cima. O ano, como ela se lembrava bem, era mais ou menos 1950. Faz tempo, não? Minha avó, que na época tinha seus 20 e poucos anos. A minha mãe era só um bebê de colo na época. Ela conheceu uma vizinha que tinha acabado de vir da Bahia. Por isso a minha avó só a chamava de Baiana. Um dia a Baiana chamou a minha avó para ir na casa dela. O convite era bom demais. Acarajé, café com leite, uma prosa gostosa. E a minha avó foi. Chegando lá, papo vai, papo vem, aquele ventinho bom na varanda. Tinha cheiro de café passado na hora e um leite que era da mangueira ali mesmo, fresquinho ali na mesa, no jarro. A Baiana era mais velha que a minha avó, então os filhos dela já tinham quase a idade da minha avó. A conversa estava boa quando de repente a Baiana perguntou para minha avó se ela acreditava em lobisomens. Minha avó disse que sim, que acreditava. Depois te conto, mas um lobisomem tentou pegar minha mãe quando ela era bebê. É um relato para outra hora, ou depois desse eu te conto. Aí a Baiana suspirou aliviada e falou: nossa, eu precisava de alguém de mente aberta para contar o que me aconteceu há alguns anos atrás. Vou te falar, minha filha, a Dudinha, a minha mais velha, quando tinha uns 5 anos, cismou de não querer dormir.
mas não dormia de jeito nenhum. Ela dizia que via um cachorro-homem. Palavra de criança, né? Ela dizia que esse cachorro-homem ficava em pé na janela dela, cheirando as frestas. E ela olhava pela brechinha e via, e tinha um medo danado. Eu, na minha cabeça de gente que não cresceu no meio dessas crenças, não acreditei. Eu falava para ela que essas coisas não existiam e queria que ela voltasse para o quarto dela, mas ela insistia em dormir comigo e com o pai dela. Até que um dia eu disse: hoje eu vou dormir no quarto da Dudinha para ver o que está acontecendo. Ela ficou apavorada, ela tinha tanto medo de dormir naquele quarto. Para você ter uma ideia, minha filha, ela apertava tanto a minha mão que as unhas dela ficavam marcadas em mim, em carne viva. Mas só por eu estar ali do lado dela na cama, ela confiou em mim e dormiu. Já era mais ou menos 1h30 da manhã. Eu já estava quase desistindo e voltando para o meu quarto. Foi quando eu ouvi um fungado, um som, como eu disse, tipo alguém cansado, sabe quando corre uma maratona e fica fungando? Então, e aquilo ao mesmo tempo que fungava, arranhava a janela. E então, eu resolvi espiar. E o que eu vi, minha amiga, me deixou horrorizada. E o pior, me senti culpada por não ter acreditado na minha filha. Era um bicho feio. Tinha para mais de 2 metros de altura e eu não estou exagerando. Tinha muito pelo em algumas partes do corpo, mas outras partes estavam completamente peladas, com umas crostas na pele que parecia sarna de cachorro. E o fedor? Fedia tanto que era de revirar o estômago. Ele babava uma gosma nojenta, daquela bocarra enorme, sabe, pingava, era de revirar o estômago. E os dentes? Dentes gigantescos, cheios de tártaro, alguns pretos, só de lembrar me arrepia. Ele arranhava, fungava, cheirava a janela. Teve uma hora que eu estava ali brechando e rezando. O que me salvou foi a oração. Eu vi que os olhos dele eram de um vermelho, cor de carmim, brilhantes. O focinho parecia cortado, como se já tivesse brigado muito. E tem mais. Em cima do olho tinha uma falha grande nos pelos, parecendo uma cicatriz velha e funda que não nascia mais pelo, sabe? Eu corri e acordei o meu marido. Ele conseguiu espantar a criatura atirando nela, mas não acertou nenhum tiro. Não deu tempo de fazer nada. Ela escapou. Depois daquele dia, a gente nunca mais viu a criatura por lá. Talvez ela tenha percebido que a Dudinha não era uma presa fácil de se pegar. Aí o tempo passou, a vida continuou e um dia eu estava na cidade fazendo umas compras. Olhei na minha frente, lá estava o dono do sítio vizinho.
bem pertinho de onde a gente morava, sabe? Quando ele me olhou, parece que ele ficou desconfortável e puxou o chapéu para baixo, como ele sempre usava, tentando esconder a sobrancelha. E aquilo mexeu comigo, sabe? Tipo um sexto sentido gritando na minha cabeça. Sem querer, querendo, eu esbarrei nele e bati no chapéu dele que caiu no chão. E o que vi me deu pânico. Ele tinha o nariz cortado e faltava um pedaço da sobrancelha, como se tivesse sido cortada, exatamente no mesmo lugar onde a criatura tinha aquela cicatriz sem pelos. Meu coração disparou. Eu travei, mas consegui controlar a minha respiração. Eu deduzi na hora que ele saberia que eu sabia. Eu precisava agir rápido. Me abaixei, peguei o chapéu, olhei nos olhos dele e disse: "Mil perdões, mil perdões." E ele disse: "Não, não foi nada." E parecia que ele tinha se acalmado, achando que eu não tinha percebido nada. Minha amiga, naquele mesmo dia deixamos tudo para trás e viemos para cá só com a roupa do corpo e alguns trocados no bolso. E fixamos residência aqui, pertinho de vocês. E aqui criamos os nossos filhos até agora. Minha avó arregalou os olhos, pois acreditou em cada palavra. Afinal, ela mesma já tinha tido uma experiência nada agradável com o dito lobisomem. Aterrorizados, essa foi mesmo de arrepiar, não é mesmo? E agora vou trazer para vocês a história da avó dela. Relato da minha avó. Ele deixou o bebê pela galinha. Minha avó falando: "Pois é, minha filha, eu te falei da baiana e do que ela viu lá na Bahia, né? E eu acreditei nela na hora, porque essas coisas não são brincadeira. E eu já tinha certeza que a fera existia nesse mundo. A experiência da baiana foi horrível, mas eu já tinha tido o meu próprio pavor aqui mesmo, nesse sítio. Isso aconteceu muito antes, quando a sua mãe era só um bebezinho de colo. A gente morava no sítio, numa casinha simples de madeira. O quarto do bebê, onde sua mãe dormia, ficava bem no final do corredor. Era longe do quarto da gente. Era noite alta já, daquelas que a gente só ouve os grilos e o vento, e eu já estava dormindo há um tempo, quando de repente acordei com um barulho muito forte vindo do corredor. Parecia que a casa tinha estremecido e o som vinha direto do quarto do bebê. Meu coração disparou na hora. Não era barulho de telha caindo, era algo animalesco, como se algo grande e desesperado estivesse ali. Eu acordei o seu avô, assustada e com medo que subia pela espinha. Eu disse: "Acorda! Tem alguém lá no quarto do bebê e eu acho se tratar de uma fera."
A gente levantou em desespero. O seu avô pegou a espingarda dele e saímos correndo pelo corredor. A cada passo parecia que o meu coração ia pular pela boca. Quando chegamos na porta do quarto, o silêncio caiu, mas não era um silêncio bom. Era um silêncio de algo que tinha acabado. A cena no quarto foi de arrepiar a alma, minha filha. A janela de madeira grossa estava arrebentada. O lobisomem tinha arrancado a tramela na pancada e a própria janela inteira estava jogada no chão do lado de dentro. Mas o pior não era o estrago. Era um fedor de carniça danado, podre, forte, que não parecia ser desse mundo. Um cheiro de bicho sujo e de coisa morta. Olhamos para o berço e ele estava vazio. Naquele momento eu gritei o nome do seu avô e entrei em pânico. Mas ele, mais prático, me puxou e disse: escuta, ela não está aqui, calma! Siga o barulho, vem comigo! E foi isso que a gente fez. Começamos a ouvir um choro fininho de bebê, misturado com o barulho de pena e galho quebrando lá fora. Seguimos o som correndo para os fundos onde ficava o galinheiro. Era sabe aquele salseiro no galinheiro? Era o choro do neném e as galinhas fazendo um pampeiro. O portão estava aberto, escancarado e a cena era caótica. Era penas voando para todo lado e as galinhas gritando, como eu disse, desesperadas. E lá estava sua mãe, pequenina, indefesa, no chão, dentro do galinheiro, toda suja de bosta de galinha, chorando descontroladamente, mas viva. O bicho deve ter se assustado com a gente e a largou ali na pressa de fugir. O lobisomem pulou por cima de um muro que tinha de fundo com o galinheiro e sumiu no mato. Mas levou provas. Seu avô viu na hora que ele tinha sumido, ele com algumas galinhas nas mãos. O rastro era um fedor terrível de carniça e penas voando pelo caminho. A gente tirou o bebê dali e levamos ela, demos banho e acalmamos o choro e agradecemos a Deus por ela ter ficado viva. O tempo passou e sua mãe cresceu, mas você sabe, né? Ela nunca foi perfeitamente saudável. Desde criança, ela sempre teve umas fraquezas, problemas no sangue, diabetes e vários outros problemas de saúde que vieram depois. E eu tenho a minha teoria, fia. Uma coisa que eu julgo no fundo do meu coração de mãe até hoje. Eu tenho certeza que o lobisomem não comeu a sua mãe porque ele detectou a doença nela. A fera sentiu que o bebê não estava saudável. O lobisomem não é burro, ele prefere carne limpa e forte. Ele largou o bebê no chão e então levou as galinhas. Ele trocou o bebê pelas galinhas, porque a carne delas, talvez, na cabeça dele, era mais saudável do que a carne da sua mãe. É triste de pensar isso, mas é a única explicação que eu tenho para um bicho daquele tamanho e com a fome que deveria estar, ter largado o bebê vivo no galinheiro e levado galinhas no lugar. E desde aquele dia eu sei, lobisomem existe e o perigo dele não é só dar susto. É a certeza de que a fera tem seus próprios critérios para atacar.
Como você viu, minha neta, não tinha o porquê de eu não acreditar no que a baiana me contou um pouco depois do acontecido, pois eu tinha passado pelo mesmo. E aí, Angel, o que você achou dos relatos da minha avó? E eu não tenho motivo nenhum para não acreditar nela, pois a minha avó não é uma pessoa que gosta de mentiras, sabe? Ela é uma pessoa muito correta. E apesar dela já estar com uma idade avançada, né? Mais de 77 anos, ela está lúcida e é super saudável, não precisa de ajuda para nada. Ela só gosta da minha companhia. E a minha mãe já se foi devido a vários problemas de saúde o ano passado. Eu escolhi lhe enviar essas histórias, esses relatos, dentre muitos canais aqui do YouTube que eu sigo, pois eu adoro ouvir na sua voz. Você tem uma voz tão gostosa, desculpe o que eu vou falar, mas quando você conta terror, Angel, não dá tanto medo. Você tem uma voz tão doce. E beijo para você e para todos os aterrorizados. Ah, não tô tirando sarro da sua voz, tá? Isso é um elogio. Eu amo dormir ouvindo a sua voz. Beijo. É, aterrorizados, como eu sempre digo, né? Eu não tenho a voz para contar contos de terror e histórias, mas eu amo o que eu faço. Beijos, querida, e obrigado por confiar em mim para enviar os seus relatos, tá bom? E aí, aterrorizados, gostaram da história de hoje? Aliás, das histórias de hoje? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Também quero deixar um aviso para vocês. Se houver crianças próximas a você, não deixem que elas ouçam os relatos aqui do canal, principalmente de hoje. Que hoje vou trazer uma coletânea de contos de terror de JJ Santos. E as crianças podem ficar assustadas. E se você tiver algum tipo de gatilho também, eu não aconselharia você ficar aqui. Agora, se você gosta de uma história de arrepiar até o pelo do sovaco, ouça por sua conta e risco. Bora lá? O Despertar. Enforquem a bruxa! Gritava a população do vilarejo próximo das colinas de trigo ao leste. A mulher em prantos, com a corda em seu pescoço, pedia misericórdia. Mas sua voz fraca é abafada pelos gritos de fúria da população. Antes do carrasco puxar a alavanca, o prefeito da cidade apareceu e olhou com repulsa para a mulher com ferimentos na face, que sugeria que ela havia sofrido agressões à mão fechada. Levantou então as mãos e a população foi se calando, até que ele exclamou em uma voz alta e rouca, como a de um fumante: salvaremos o nosso amado vilarejo das mãos de pessoas, se é que isso aqui merece ser chamado de pessoa, mas sim deste ser imundo, adoradora do diabo. Eu, como representante maior, peço que o carrasco esquarteje seu corpo e que seus pedaços sejam jogados rio abaixo. Meu Deus! A população vibrou em uma só voz
e o carrasco puxou a alavanca. A moça caiu e começou a se debater, sentindo o apertar da corda e a falta de ar. Ela deu sua última olhada para todos, enquanto o brilho dos seus olhos foi se apagando e todos começaram a rir, a zombar e a dançar pela sua morte. Depois de um tempo, o carrasco tira o seu corpo pálido e joga em cima de uma mesa improvisada de tábua. Seu corpo mole parece uma boneca de pano. Ele amarra os membros e os estica, e com um machado de lenhador começa a fazer o seu trabalho, separando os membros. A cada corte, o carrasco erguia para o ar, acima da cabeça, os membros decepados, e todos vibram de alegria. O prefeito mandou um monge que ali estava assistindo para orar no cadáver, a fim de que o sangue não contaminasse o vilarejo, trazendo má sorte. Assim que o monge se aproxima, entristecido, ele abre um livro com capa de couro e com letras douradas. Ele fez o sinal da cruz em si e no cadáver e começou a recitar as palavras do livro. De repente, os olhos da jovem se abrem e, ao invés dos olhos naturais de uma pessoa normal, havia apenas um buraco cor de neve. Seu tronco se levanta e seus membros acompanham, como se tivessem interligados por linhas invisíveis. O monge cai para trás com um grande espanto e a população assustada grita ao ver aquela cena assustadora. Com a mão esquerda, a jovem fez a cabeça de todos da cidade rodarem 5 vezes e serem arrancadas do corpo por uma força sobrenatural. Após isso, as cabeças ficam flutuando acima da altura de todas as casas. O monge, apavorado, olhou para a jovem e viu em sua face um sorriso maligno. E ela virou a cabeça lentamente, sem pescoço, e olhou para o monge e disse, sussurrando calmamente: seja testemunha de nosso poder, sacerdote. Após dizer essas palavras, seu corpo e membros caem sobre a mesa e as cabeças que estavam flutuando como balões de gás caem no chão com um som surdo, semelhante à queda de uma fruta madura. O silêncio da cidade só foi quebrado pelo som dos animais que ali ficaram, e o monge ali estava, incrédulo com o que presenciou. Gente, esse conto do JJ Santos realmente é assustador, mas ele nos abre os olhos, fazendo que nós possamos lembrar das injustiças feitas antigamente com mulheres,
cervejeiras, curandeiras. Quantas foram queimadas? Quantas foram torturadas, açoitadas? Simplesmente porque o povo não compreendia sua sabedoria. A mulher tinha que ser submissa e, de uma certa forma, burra, para não sobressair, pois se ela fosse bonita demais, inteligente demais, ou vivesse um pouco demais e continuasse bonita depois de madura, tudo era motivo para serem julgadas e condenadas como bruxas. Legal, né? Que aqui no conto do nosso amigo, eles pegaram uma bruxa de verdade e o sorriso da cara daquele povo ignorante se calou tão rápido como começou. Bem, essa é a minha opinião. E a de vocês? Vamos para mais um conto do nosso amigo JJ Santos, que são, maravilhosos e assustadores também. Esse aqui é intitulado A Sombra. Meus filhos sempre brincaram sozinhos com brinquedos que eu compro. Faziam vários desenhos, brincavam dentro do apartamento de corre e corre, mas eu jamais deixei eles irem para fora do condomínio, devido a muitas coisas. Medo de alguém os levarem, medo de algum acidente, de brigas que ocasionariam problemas com vizinhos. Então, para prevenir, sou muito protetora com eles. Eles sempre foram à escola e lá tem os lazeres escolares. No mês de agosto, percebi que eles começaram a conversar com uma terceira pessoa sem ser eu. Uma determinada noite, eu os peguei conversando, olhando para o canto da parede do quarto deles. E quando vi tal cena, cuidei logo de perguntar: com quem estão conversando? Com a Miriam, mamãe, respondeu o mais novo, o Luan. E quem é Miriam? É nossa amiga, mamãe, respondeu a mais velha, a Laura. Tudo bem, deem boa noite a Miriam e vão dormir, já está tarde. Falei sem me preocupar, pois para mim era a imaginação deles. Depois de um tempo, comecei a sentir algo estranho pelo ar, uma sensação de estar sendo observada a todo momento, uma presença do meu lado, no ambiente, ou onde eu esteja. Em qualquer cômodo do apartamento, eu sentia aquela presença. E essa presença só desaparecia quando os meus filhos chegavam em casa. Mas não era uma sensação ruim, e sim uma sensação familiar, mesmo que passando o tempo, acabou me dando um pouco de medo, mas não pavor. Um dia eu tive que fazer as compras. Deixei os meus filhos no apartamento com o pai, já que ninguém queria ir comigo. E ele estava cansado devido ao seu trabalho ser braçal. Mesmo assim, eu fui ao supermercado, pois eu queria fazer um jantar bem gostoso para nós.
Quando cheguei no solo, depois de pegar o elevador, saindo, vi os meus filhos na janela me dando tchau, lá do 6º andar. Cuidei de pegar o meu celular para tirar uma foto deles e vi uma sombra logo atrás e pensei que fosse o meu marido. Dei um zoom e, para minha surpresa, a câmera mostra uma sombra de uma mulher com olhos brilhantes dando tchau. Tirei a foto e corri novamente para o meu apartamento. Desesperada, subi as escadas tão rápido que não percebi. Chegando lá, o meu filho Luan me abraçou e perguntou o porquê de eu ter voltado correndo. Tem mais alguém aqui com vocês além do papai? Meu coração acelerado. Fiquei de joelhos, olhando nos olhos de Luan. Não, mamãe, responde Luan. E eu vi sinceridade no seu olhar. Cadê a Laura? Perguntei olhando para trás dele, já que ela não estava ali. A Miriam chamou ela no quarto. Corri até o quarto e, para minha surpresa, Laura estava deitada em sua cama desenhando. Olha, mamãe, a Miriam pediu para eu lhe entregar esse desenho, disse Laura, me estendendo o desenho que tinha acabado de fazer. Eu fiquei olhando por todos os cantos da casa e não vi nada de estranho, apesar do quarto estar muito bem iluminado devido à janela estar aberta e o sol iluminando um pedaço do chão. Quando olhei o desenho, minha memória despertou para algo que eu havia esquecido há muito tempo. O desenho que a minha Laurinha fez era o mesmo que eu havia feito e entregue para minha mãe quando eu era pequena. A Miriam foi minha amiga imaginária que eu havia criado quando não tinha irmãos, já que sou filha única. E devido ao cuidado extremo da minha mãe comigo, eu acabei me tornando uma pessoa bem parecida com ela, no trato com meus filhos. Um balãozinho acima da cabeça de Miriam dava para entender que ela falava algo. Deixe eles brincarem e crescer para o mundo. Passou-se o tempo e, desde aquele dia, deixei meus filhos brincarem no parquinho do condomínio e fazerem novas amizades com os filhos dos vizinhos. Um raladinho ali e outro acolá, e o que eu via na face deles era alegria. Alegria enorme que os contagiava. Guardei o desenho da minha filha no meu criado mudo e lembrava da minha mãe e também lembrava de Miriam, que conversava comigo todas as noites. Uma certa noite, quando eu estava me deitando para dormir, senti alguém tocar em minha cabeça e dar um beijo na minha testa. Pensei que fosse o meu marido, porém, uma voz feminina e muito conhecida pelo meu coração disse: Você finalmente cresceu. Te amo, minha amiga. Adeus. Obrigada, Miriam. Te amo.
Não abri meus olhos somente. Pude dar um leve sorriso de agradecimento. E ali eu fui dominada por um sono pesado e adormeci profundamente. Que história, hein, aterrorizados? Eu achando aqui que era algo do mal, né? E não, era uma amiga imaginária que ela criou quando criança. Mas, gente, não era tão imaginária assim. Será que ela criou uma tupa? Bem, deixem aí suas opiniões nos comentários. E se você tiver uma história, um relato, um conto, uma experiência com o sobrenatural e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Eu ficarei muito honrada em narrar por aqui. Se você não gostar também, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, bora de história sobrenatural? O Menino do Rio. Eu me chamo João. Minha vida sempre foi o cabo da enxada e o ronco do trator. Eu trabalhava demais, sabe? Saía antes do sol nascer e voltava quando a lua já ia alta. Quase não via o meu filho, o Pedrinho, de 9 anos. Ele era a sombra da mãe dele. Lá no fundo do nosso sítio passa um rio bonito, mas traiçoeiro. A Maria sempre ia pescar lá e levava o menino junto. Mas o destino, Angel, o destino tinha um plano cruel reservado para nós. Naquele dia o sol estava quente. A Maria estava com a vara na mão, distraída com os pensamentos, e o Pedrinho, como sempre, do lado dela, com a varinha dele. De repente, o silêncio da tarde foi cortado por um barulho de água. Pedrinho tinha caído numa parte funda, onde tinha um sumidouro que puxava tudo. Maria pulou na água, lutou contra a correnteza. Ela fez de tudo que uma mãe podia fazer, mas não conseguiu salvar o nosso menino. Precisou de 3 homens procurando por 3 dias seguidos até achar o corpinho dele preso lá no fundo. Eu fiquei cego de dor. Eu acusei a Maria. Eu não queria olhar na cara dela. Por 7 dias, Angel, eu não comi, eu não bebi. Eu só chorava e amaldiçoava. Cheguei em um ponto que o desespero foi maior que a razão. Eu decidi que ia dar cabo da minha própria vida no mesmo rio que tirou a vida do meu filho. Saí de casa cambaleando com uma garrafa de vodka já quase seca na mão. Cheguei na beira daquela água maldita e quando eu ia me entregar para o fim, eu ouvi uma voz que parecia vir de dentro das águas. Papai, não faz isso, papai. A mamãe precisa do Senhor. Ela também está sofrendo, papai. Sofrendo muito. Eu parei ali, paralisado. Aquela voz era ele.
Enquanto vocês estiverem nesse sofrimento, papai, eu não consigo ir com os meus mentores. Eu não consigo seguir com os meus anjos da guarda. Eu não quero deixar vocês assim, papai. Eu caí de joelhos e a voz continuou explicando o que eu nunca entendi. A mamãe, ela não tem culpa, papai. Ela achou que eu estava do lado dela. Mas eu vi uma borboleta, papai. Uma borboleta linda. E eu, encantado, fui seguindo ela. E quando a mamãe se deu por conta, eu já tinha caído na água e vim parar aqui. As lágrimas queimavam o meu rosto e ele continuou. Aqui onde eu estou, papai, tem um portal de luz. E eu estou esperando para atravessar o portal. Mas você e a mamãe não param de chorar. O meu coração dói. Papai, não tira sua vida. Não é a sua hora, papai. A minha hora já tinha chegado. Mas você tem muito o que fazer aí. Eu preciso ir embora agora, papai. Mas não consigo enquanto vocês estiverem chorando. Eu voltei para casa soluçando. Caí de joelhos aos pés da Maria e contei tudo. Eu pedi perdão pelos meus xingamentos. Eu pedi perdão pelo meu desprezo. A gente se abraçou num choro só. No dia seguinte, fomos juntos até a beira do rio. Rezamos pelo nosso filho e dissemos a ele que ele já podia seguir em paz, que a gente ia ficar bem na medida do possível. Assim que terminamos essa oração, um vento fresco com um cheiro doce de jasmim passou por nós. Foi uma paz momentânea, mas inexplicável, que acalmou o nosso peito. A vida seguiu. A gente, eu e a Maria, vivemos juntos, cuidando um do outro, e estamos esperando o momento certo de, um dia, cada um no seu momento, se encontrar com o nosso Pedrinho de novo. Lindo, né, gente? Esse conto foi escrito por mim em cima de relatos da vida real que eu ouvi e adaptei. Tanto que é impossível lê-lo sem chegar às lágrimas. E vocês, o que acharam? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim. E agora vamos para o próximo relato? Eu me chamo Ana Clara. Tenho uns 40 e poucos anos. Não vou dizer a idade exata para que não me reconheçam pelo relato. Moro aqui num sítio, vivendo da minha horta e das minhas galinhas. Mas essa história que eu vou contar aconteceu quando eu era mais moça, com uns 30. E é sobre a voz do meu pai que eu vou falar
a voz que me salvou de um sofrimento grande. Meu pai era o seu Zé, um homem da terra de mãos calejadas, que sabia ler o tempo só de olhar para o céu. Ele sempre foi o meu porto seguro. Morava na sua casinha de pau a pique, no meio do mato, com a minha mãe, Dona Maria. Eu já estava casada e morava no sítio vizinho. Um dia o meu irmão mais novo me ligou chorando. Ana Clara, o pai se foi. Meu pai, o seu Zé, tinha tido um ataque do coração enquanto mexia na horta dele. Minha mãe encontrou ele lá, caído, com a enxada na mão e um sorriso calmo no rosto. Foi um choque grande. Peguei o meu carro, que vivia mais sujo de terra que limpo, e fui para o velório, na capelinha da comunidade. A estrada de chão batido estava escorregadia por causa da chuvinha fina. Cheguei tarde, o velório já estava quase no fim. Quando eu entrei, o caixão estava lá, bem no meio, aberto. A minha mãe estava parecendo um fantasma, amparada pelas vizinhas. Eu fui chegando perto com o coração apertado. Olhei para o meu pai. Parecia que estava dormindo, um sono tranquilo. Ai, meu pai, desculpa, pai, por ter chegado atrasada. Eu dizia isso com a voz embargada. E foi aí que eu o ouvi. Não foi um barulho vindo de fora, não, Angel. Foi a voz dele, clara, como o canto de um sabiá no fim de tarde. A voz estava dentro da minha cabeça, mas ao mesmo tempo bem pertinho do meu ouvido. E ele dizia: não chora, minha filha. Eu gelei. Eu olhei em volta, ninguém falava nada. Só o choro baixinho da minha mãe e o sussurro das vizinhas. Olhei para o meu pai ali no caixão, imóvel. Mas a voz veio de novo. Sou eu, filha. Escuta bem o que eu vou te falar. Não tem muito tempo. Eu tremia. Pai, é você? Sou eu, filha. Cuida da sua mãe e cuida bem dela, viu? Ela vai precisar muito de você. Muito mesmo, minha filha. Mas o que o senhor está falando, pai? Ela vai adoecer logo. Fica de olho. Não deixe ela sozinha. E quando acontecer, não se culpe. Você vai estar preparada. Vai salvá-la. A voz foi sumindo como fumaça no vento. Te amo, minha filha. Sempre vou estar por perto. Cuida da sua mãe. Fiquei ali, sem chão, olhando para o meu pai. Ele estava ali na minha frente, o corpo frio, sem vida. Mas eu tinha ouvido. Minha vizinha, a dona Geralda, veio me abraçar. Coitada da Ana Clara, o sofrimento faz a gente ouvir coisas.
Eu não disse nada, mas eu sabia. Não foi coisa da minha cabeça. O enterro foi no dia seguinte. Voltei para o meu sítio, mas a voz do meu pai não saía da minha cabeça. Cuida da tua mãe. Ela vai precisar muito de você. Muito mesmo. Na semana seguinte, liguei para minha mãe todos os dias. Ela estava sentida, claro, mas parecia bem. Mãe, qualquer coisa, mãe. Qualquer dorzinha diferente, mãe. Me liga na hora, tá bom? Ela dizia que sim, mas eu via que ela não me levava muito a sério. Uma quarta-feira, uma semana depois do enterro, meu irmão ligou cedo. Ana Clara, a mãe passou mal, dor de cabeça forte, desmaiou. Tô correndo com ela pro postinho. Meu coração deu um pulo. É agora, eu pensei. Peguei o carro e fui voando pela estrada de terra. No postinho, a situação era séria. Estavam transferindo a minha mãe para a cidade grande. Suspeita de AVC. Minha irmã que estava lá e o meu irmão, eles me olharam com os olhos arregalados. Mãe! Eu disse segurando a mão dela. Eu tô aqui, mãe. O pai me avisou. Ele disse que a senhora ia precisar de mim. Eu tô aqui, mãe. Ela me olhou confusa, mas uma lágrima escorreu na sua face. Na cidade, os médicos confirmaram o AVC. Mas como a gente agiu rápido, pegamos no começo. As chances de recuperação eram boas. Se tivéssemos demorado mais, o resultado podia ter sido outro. E a culpa, essa eu carregaria para sempre. Nas semanas que a minha mãe ficou se recuperando, eu pensava muito no meu pai. Ele sabia, de algum jeito, do outro lado do véu, ele sabia o que ia acontecer e veio me avisar no último instante que ele pôde. 3 meses se passaram, minha mãe estava de volta ao sítio, se recuperando bem, andando, falando devagar, mas voltando. Um dia, tomando café na varanda, ela me perguntou: Ana Clara, como você soube? Soube o quê, mãe? Que eu ia passar mal. Você me ligou. Você me pediu para avisar qualquer coisa. Como você adivinhou? Respirei fundo e respondi: não adivinhei, mamãe. O pai me avisou. Ela largou a xícara, os olhos arregalados. O Zé? Mas como, minha filha? No velório, mãe. No velório ele falou comigo. Disse para eu cuidar da senhora e para não me desesperar, para eu agir rápido. Minha mãe começou a chorar, mas um choro diferente, de alívio. Ai, o Zé, ele nunca me abandonou. Nunca, mãe. Ele está do outro lado, mas continua cuidando da gente. Hoje já faz uns anos, minha mãe está bem, morando comigo no meu sítio. E todos os dias antes de dormir, eu agradeço ao meu pai e a Deus.
Agradeço o meu pai por ele não ter me deixado sozinha no momento mais difícil, por ter usado a força dele para atravessar e me dar o aviso que salvou a minha mãe. E agradeço a Deus por seu imenso amor por permitir que ele o fizesse. Porque o amor, Angel, esse não morre, esse não desiste, esse atravessa tudo, até o véu da vida e da morte. E se você perdeu alguém que amava muito, não esquece, a pessoa ainda está perto, nos sonhos, nas intuições. E se um dia você ouvir uma voz conhecida te avisando de algo, não ignore. Pode ser alguém do outro lado, usando a última ou a única força para te proteger. Obrigada, meu pai, por não ter ido embora completamente, por ter ficado tempo suficiente para me salvar do desespero e salvar a minha mãe da morte. Gente, que história, não? Também adaptada por mim, em cima de fatos reais. É muito tocante, não é, aterrorizados? Peço desculpa nos momentos em que fiquei com a voz embargada e talvez saiu um pouco meio que fanha, pois esses relatos mexem muito comigo. E quando eu estou fazendo a adaptação, eu acabo me entregando demais, tá bom? Mas eu faço isso porque eu amo o que eu faço, que é narrar contos, histórias e relatos aqui para vocês. Isso faz parte de mim. Eu me entrego totalmente quando estou aqui com vocês. Peço que deixem aí suas opiniões nos comentários. E se você tiver um relato, um conto, uma história, uma experiência com o sobrenatural e queira compartilhar aqui conosco, enviem para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aí, vem para minha alcateia, você também vem. E peço a todos que não saiam do vídeo sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo com mais pessoas e hypar o canal. Isso ajuda muito, muito mesmo. Vocês não têm noção de como isso ajuda. E quem puder socorrer aí com um super chat, um super stickers, um valeu, também será muito bem-vindo. E agora vamos falar do quê? De YouTube Shopping, é claro. Você aí que gosta de fazer as suas compras na comodidade do seu lar, comprar, receber sem ter aquela dificuldade de ficar indo nas lojas, mercados e etc. O YouTube fechou parceria com plataformas de vendas que talvez você até já use. São elas Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza e Netshoes. Você pode fazer isso agora enquanto ouve as histórias aqui do canal da Angel Black, sabe? Sabe como? Você vai no vídeo aí, vai ter uns produtos pinados, produtos que eu gosto, que eu uso, que eu recomendo, enfim. Mas se você não se interessar por nenhum dos produtos pinados, como cada um deve gostar mais de uma plataforma de venda que de outras, pode estar indo no produto que está na sua plataforma preferida, ir para a barra de pesquisa, digitar o que está procurando e voilá, boas comprinhas para vocês. O diferencial já disse, né? Você faz suas compras ouvindo a Angel aqui no canal. E olha, o Mercado Livre está com um descontaço. As melhores ofertas com até 70% off. Não dá para perder, né? Até eu estou dando uma navegada aqui.
Tem o Clube Pet também na Shopee. Netshoes, se você dar uma olhadinha, meus amigos, os tênis, tem tênis clássicos até 50% off. Sem contar, né, nos produtos de verão, né, protetor solar e afins. E aí, você vai ficar de fora? Ah, tem mais uma coisinha. Se você fazer as suas comprinhas entrando na sua plataforma preferida aqui pelo canal Angel Black Contos de Terror, você dá uma força para essa que vos fala, a Angelzinha aqui. E eu agradeço, ó, do fundo do meu coração. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye, bye!